pessoal, começando mais um M, sexta temporada, com os meus amigos queridos André Carvalho e Marina Bernardes. Tudo bom, pessoal? Tudo certinho. Tudo ótimo. O bom é que deu um delay, né? Eu falei, tudo bom, pessoal? Os dois assim, um esperando o outro falar. Assim. Aí o André sentiu a barriga, tudo certinho. Aí a Marina, tudo ótimo. Eu estava esperando o André, que no caso está aqui. André. Mas o André é um cara muito educado. Ele é um cara muito educado. Ele não ia falar antes de você, ele estava aguardando você. Entendi. Ele estava ali, aí eu senti que deu uma barriga, o André sacou e falou: opa, mas tudo bem. É bom quando começa assim. Aliás. Na verdade, Sandro, eu estava testando ele. Para a gente ver se ele é cavaleiro. Estou testando se ele está esperto. Eu saquei que você estava ali, ó. Mas, gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês que eu falei no programa anterior, que ao momento a audiência está nervosinho, gente. Nossa, esse negócio esse assunto aí da fraude do INSS está polvorosa, a internet está hypada, está todo mundo falando, é uma confusão danada. Bom, motivo não falta, né? O pessoal está falando, mas já adianto que o momento da audiência está numa pegada muito política hoje, tentar evitar tanta polêmica, né? Mas difícil evitar, né? Porque é um assunto que todo mundo está falando. Entendeu? Então é difícil a gente não descambar hoje para esse lado. Então, assim, bom, com política ou sem política, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Para quem já não nos conhece, deixa aqui seu like. Eu estou fazendo um momento de joinha? Não, peraí, cara, eu estou atropelando um momento de joinha. Mas só para concluir, você que está nos assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Produção, um momento de joinha. Momento de joinha, por favor. Agora eu que fiquei na dúvida. Marina, André, faça as honras. Ficou os dois calados. Vai, André. Vai, Maria. Hoje vai ser engraçado. Olha só, eu acho que a gente pode fazer uma dupla. Você começa e eu termino. Vai, André. Isso sem ter combinado. Não, nada. Isso aqui é no improviso. Então, eu começo. Momento joinha, estamos aqui começando esse programa. Não deixe de dar o seu like. O seu like é muito importante para que você receba todas as quando tiver um programa novo. Isso ajuda no engajamento, porque faz com que o YouTube entenda que se aqui tem conteúdo relevante, ele só confirma para os algoritmos, né? A gente já sabe que tem, quem já participou já sabe, quem já é audiência cativa já sabe, mas os novos precisam saber. E os novos que precisam saber, eles precisam receber na sua timeline do YouTube, e para isso precisa ter esses índices que o YouTube tanto exige. Curtida, comentários, por aí vai. Por aí vai. Gente, lembrando que estamos presentes... Gamify. Lembrando que estamos presentes em todas as principais plataformas e temos uma novidade, gente. Eu não sei se vocês perceberam. A gente tem agora o M Rapidinho. O M Rapidinho está na nossa plataforma, que é tipo um Shorts, só que não é Shorts. É rapidinho. São trechos. Bermudas. Não Shorts, é Bermudas. É rapidinho mesmo, porque é um pouquinho mais do que isso. Não é no formato do Shorts, por isso que a gente inventou esse rapidinho. Que ele não é específico para a rede social, mas ele fica muito bem no YouTube. E é coisa rápida, 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos. É um corte. É um corte, na verdade é um corte, mas não é um short. Entendeu? Então, assim, o M Rapidinho é um corte. Pronto. É um M Rapidinho. Então, temos agora o M Rapidinho. E você que ainda não viu, dá uma olhada lá aqui no nosso canal, né, que você vai ver vários trechos interessantes. E vem muito mais agora aí. Vem muito trecho bacana. Entendeu? Muito corte legal. E batizamos de M Rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Pergunta que não quer calar, André e Marina. Sim. Cadê o convidado? Cadê o nosso convidado de hoje? Cadê, pessoal? Cadê o convidado? Cadê?
Alô! Opa! Estou aqui. Olá! Seja muito bem-vindo, Fábio Barbosa, Fábio Costa Barbosa. Tudo bem? Fábio, deixa eu só te fazer aqui uma introdução rapidamente para a gente começar a conversa, Fábio. Fábio é CEO e diretor comercial na Prime Imóveis de Luxo, em BH, Minas Gerais. Profissional com vasta experiência, focado na entrega de resultados, forte espírito de equipe e liderança, boa comunicação, enfim, uma experiência de fato muito grande, segmentos farmacêuticos, equipamentos de imagem médica, e aí ele se aventurou no mercado imobiliário, especialmente no segmento de alto luxo, na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Bom, se eu estiver falando alguma coisa de errado, pode me corrigir, viu, Fábio? A hora é essa, porque eu estou aqui seguindo o que me passaram, mas tiver alguma coisa aí, pode corrigir. E é bem interessante esse segmento, que tem várias perguntas sobre isso, sobre esse segmento, porque, bom, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? Porque eu te atrapalhei na hora que você ia falar. Seja muito bem-vindo ao Reino. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar com vocês aí. Pessoas que não conheço pessoalmente, mas são pessoas bem interessantes, né? E já percebi pouco tempo com vocês aí que são pessoas bem-humoradas. Isso faz parte do meu cardápio. Mas aqui o nosso lema é proposta com conteúdo e bom humor, né? Então a gente tem essa pegada do conteúdo, mas a gente não abre mão do bom humor. Acho que o bom humor é fundamental, até para o assunto, às vezes o assunto fica mais leve. A gente aqui, às vezes, hoje tem uma seara política aí que o Brasil está em polvorosa. Enfim, a gente acaba tentando falar da melhor forma possível, apesar do André sempre querer ser o contraponto, assim, sempre ser aquele contraponto. Não, Marina, a gente vai ver daqui a pouco, no momento da audiência, o André e seus contrapontos. O André deixa tudo mais emocionante. É importante também, viu? Emoção é sempre bem-vindo, né? Lógico, é sempre bacana a emoção. Mas, Fábio, me diz o seguinte, eu, há pouco tempo atrás, e aí eu vou entrar no seu mercado especificamente. Pouco tempo atrás, eu botei um apartamento para vender, tem 1 ano e pouco. E tem coisa de uns 3 meses atrás eu consegui vender. As pessoas do mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, mas acredito que isso reflete nas principais capitais, estavam me falando, até me tocando um terror, que o mercado ia dar uma tendência de queda, de retração em função da economia, em função do que o dinheiro está mais caro. Para você hoje pegar um financiamento imobiliário é muito caro, né? O Copom aumentou mais ainda ontem. Quer dizer, a gente não tem uma previsibilidade de que essas taxas vão diminuir ainda esse ano. Ao que tudo indica, parece que só no que vem que começa a ter uma tendência de queda. Isso se o governo também fizer o dever de casa. Só que está estourando um escândalo atrás do outro, né? Então, assim, eu não estou nem falando de política agora, estou falando de economia, não estou nem querendo entrar nessa seara política agora. Mas a volatilidade, a instabilidade do país é muito grande, né? Quando não é um assunto especificamente econômico, é um assunto policial, é um assunto de corrupção, é um assunto, enfim, a oscilação é muito, muito grande. E aí me falaram isso, falou, Sandro, a época de vender, cara, se você não vender agora, isso tem 3 meses atrás, depois vai ficar difícil. E a tendência também dos preços é queda, é cair, porque o aluguel está sendo mais procurado aqui no Rio, em função de você não ter que se descapitalizar agora no momento. E aí o pessoal, a lei da oferta e da procura, né? O aluguel subiu absurdamente aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu estou dando toda essa perspectiva, né, esse contexto, que é exatamente para saber como é que você enxerga, que está enxergando o mercado, aí especificamente em BH e no Brasil também, se por acaso o que eu estou falando faz sentido para você ou é uma coisa mais local aqui no mercado carioca. Então, deixa eu só fazer uma correção inicial, né? Eu fundei a Prime Imóveis de Luxo, tá? Eu era o fundador e o diretor comercial. Eu cuidava de toda a parte comercial da empresa. Mas como eu gosto de desafio, eu deixei essa empresa, eu passei essa empresa para um sócio que eu tinha e montei a New Prime Imóveis de Luxo. Sabe aquela pessoa inquieta? Sou eu, entendeu? Eu sou aquela pessoa que chega no consultório médico, eu sento.
A minha mulher fala que eu tenho muita energia, preciso queimar, então eu preciso andar e tal, enfim. Aí tem um mês, mais ou menos, eu me desliguei da Prime e montei a New Prime Imóveis Alto Luxo, que é a empresa que hoje está sob a minha gestão. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado. O mercado imobiliário é um mercado muito sensível, né, a taxas. Né? Então, hoje, a gente teve de ontem para hoje um aumento das taxas da Selic por parte do Copom. Né? A gente tem uma Selic hoje com mais de 15%. Né? Isso, de uma certa forma, encarece muito o dinheiro. O dinheiro fica mais caro junto às instituições financeiras. Então, pensando naquele cliente que pretende financiar parte do imóvel que ele está comprando, quando ele recebe uma simulação, independentemente do valor, a tendência dele é desistir, porque o dinheiro está caro. Eu fiz recentemente uma simulação para um amigo de um imóvel que ele comprou, as chaves serão entregues agora em julho e ele precisa financiar ou pagar 2,5 milhões de reais. Ele falou, Fábio, faz num prazo máximo para mim, para que eu possa ter um fôlego. Né? Ok. Então, 2,5 milhões de reais em 360 meses, ele vira 7,2 milhões. Então, inviabiliza. Com isso, as pessoas estão partindo para uma opção muito mais interessante, que é o consórcio. Isso. O volume de consórcio que vem sendo adquirido recentemente é muito grande, porque você tem uma taxa de administração, tá? Então, e fica muito mais viável. Né? Então, hoje, a comercialização, a venda de imóveis deu uma, em função da Selic, deu uma refrescada, né? Ela está bem em slow motion. O cliente hoje que não tem crise, né? Porque no Brasil, como a gente tem uma economia extremamente volátil, né? Quem não tem o dinheiro não consegue financiar ou então tem essa incapacidade em função dos altos juros. E hoje, quem não tem, não faz parte dessa fatia, né? Que é uma fatia muito acima, né? São as pessoas que não estão preocupadas com dinheiro. Pelo contrário, são as pessoas muito ricas e que ganham dinheiro na crise. Né? Por exemplo, recentemente foi vendido um imóvel aqui, 200 metros da minha casa, 19 milhões e 300. Não foi eu que vendeu, quem vendeu foi uma corretora amiga minha, tá? A pessoa pagou à vista. Então, assim, é uma classe, uma camada social que não está nem para a crise, pelo contrário, está ganhando dinheiro na crise. Diante dessa situação, o que aconteceu? Houve uma explosão muito grande nas locações. Por quê? As pessoas estão abdicando de fazer a compra do imóvel em função das taxas altas e buscando o quê? A locação. Então, o mercado de locação deu uma explodida a ponto de o cliente visita um imóvel hoje. Em 2 dias, se ele não fechar, esse imóvel vai ser alugado. Então, assim, é um cenário que a gente vive hoje, né, de taxas altas, por muitas vezes inviabiliza a compra, a negociação de imóveis, e com isso o mercado de locação ele vem crescendo assim, vertiginosamente, enquanto compra e venda deu uma estagnada, se não uma queda. Tá, então vou aproveitando que você deu um gancho. Então, minha percepção está certa, minha percepção foi certa. Sua percepção está certa, sim. Agora, em relação à sua percepção, vende agora, senão vai ficar difícil. Eu discordo parcialmente. Né? Porque se você não vende agora, no momento que está difícil de vender, vamos pensar em uma Selic de 12 para 2026, 11, 12, o dinheiro vai ficar mais barato, concorda? Então, vai viabilizar muito mais que outras pessoas comprem o seu imóvel. Entendeu? Puxando o gancho que você falou, até para o New Prime, imóvel de elite, aí você falou de um imóvel que você não vendeu 19 milhões e tal. O mercado de alto luxo não tem crise. Então, você tem uma baixa rotatividade e essa turma vai estar comprando e vendendo entre eles. É uma outra casta, é um outro universo que você frequenta mais. Você confirma isso, não preciso nem perguntar. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Você falou em locação, como é que fica? Você falou, o mercado de locação vai aquecer agora e não tanto das vendas. Mas como é que fica dentro de um cenário de crescimento de Airbnb, desse quinto andar que facilita aluguel e etc.?
Como é que fica para você esse cenário com essas disrupções? Na verdade, assim, eu até tenho imóvel, eu tenho uma carteira de imóveis de locação, mas grande parte desses imóveis que estão nessas plataformas são imóveis de custo mais baixo. Tá? Eles vão continuar sendo alugados? Sim. A grande questão, André, que eu ponderei é porque hoje o cliente que ele necessita financiar uma parte do imóvel, né, ele pensa muito e acaba indo para locação. O que acontece também é um outro movimento, que é o movimento das vendas dos lançamentos. Porque o lançamento, você paga o que eu chamo do preço do risco. Né? Como é que funciona a venda de lançamentos aqui? As grandes construtoras aqui em Belo Horizonte, elas funcionam assim. Você paga durante período de obra de 30% a 40% desse imóvel. Tá? E na entrega das chaves você paga aí o restante. Você pode fazer aporte no decorrer da obra. Agora, vamos lá, vamos pensar num cenário de um imóvel de 5 milhões. Tá? Você vai pagar 30%. Você vai pagar 1,5 milhão durante 36 meses. Tá? E aí, o que acontece? Se você tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista, hoje, dadas as taxas de juros que nós temos, deixa seu dinheiro aplicado lá e você compra, você vai pagando com fluxo tranquilo, você tem aí, durante 36 meses, 30% do imóvel que você pagar. Então, você não descapitaliza. E hoje, até quem tem muito dinheiro, né, você vai levar um cliente para ver um imóvel de 5, 10, 15, 20 milhões, ele também faz conta. Recentemente, eu passei por uma situação. Certeza. Recentemente, eu passei por uma situação, eu levei um cliente para ver um imóvel de 4.750, 6.250 e de 10 milhões, no mesmo condomínio. Tá? No mesmo condomínio. São torres distintas. E aí, ao final, o de 10 milhões foi o último que eu mostrei a ele. Ele falou, Fábio, quanto seria o aluguel de um apartamento desse? Eu falei, cara, em torno de 50 mil. Ele falou, pô, mas não faz sentido eu comprar. Rapidamente ele percebeu, não faz sentido eu comprar, porque se eu pego os meus 10 milhões, aplico a 1,2, eu tenho 120 mil. Exatamente. Eu vou pagar 50 de aluguel, exatamente. Cara, me paga quase 3 meses de aluguel. E aí eu tive que ouvir aquilo, de que maneira eu poderia discordar do cliente? Você está entendendo? Então, hoje, todo mundo faz muita conta. Então, assim, por mais que ele tenha gostado do imóvel, a conta que ele fez foi extremamente racional. Então, até quem tem muita grana hoje está pensando... Eu tenho visto muita gente fazendo essas contas. Muito normal, é muito comum hoje isso. E, assim, imóvel é um pouco parecido com automóvel, né? Quanto maior o ticket, menor o público. Né? E esse público menor, aliás, que vai nesses imóveis menores, os caras fazem muita conta. Eu estou atendendo um outro cliente aqui, que ele veio de uma outra região de Belo Horizonte, que é a região da Pampulha. Tá? Qual que é o meu agente dificultador para ele? Morava numa região cujo valor do metro quadrado lá, sei lá, vamos pensar aí de 8 a 12. Aqui no bairro onde eu moro, eu tenho um empreendimento de 30 mil metros quadrados. Então, eu já apresentei algumas coisas para ele. Tá? Aí ele falou, pô, mas eu levo tudo que você traz para mim, eu levo para o meu assessor de investimentos. Ele dá bomba em tudo. Eu falei, onde mora seu assessor de investimento? Na mesma região que eu morava. Então, o cara precisa entender que a realidade aqui é outra. Vamos levar isso para o Rio. Tá? Pensa aí num imóvel no Leblon, tá? E você pensa num imóvel, não precisa ir muito longe, não, na Barra. Se essa pessoa que está na Barra, mora na Barra, tem um assessor que vive na Barra, e não conhece o Leblon, tudo que você apresentar para ele no Leblon, no Forte, por ali, ele vai achar muito caro, porque é uma outra realidade. Você entendeu? E, de uma certa forma, se a pessoa não tem conhecimento daquela região, da prosperidade, do que ela entrega, eu sempre uso um discurso que eu acho que vale muito a pena. Onde eu vou colocar o meu dinheiro, passo isso para os meus clientes. Pensa o seguinte, qual que é o potencial de valorização do seu dinheiro naquela região ou em outra região? Né? Porque você vai estar aportando, você vai estar colocando o seu dinheiro ali no imóvel, seja ele um avulso, que é um imóvel pronto, ou um imóvel de lançamento. Qual que é o potencial de valorização do meu dinheiro naquele bairro ou naquele outro? Então, acho que tudo isso tem que ser mensurado no momento da compra de um imóvel. E só concluindo, o volume hoje de lançamentos aqui no bairro que eu moro, que é Nova Lima, bairro Vila da Serra, um bairro muito próspero, né? Tudo que se lança aqui se vende assim em
4, 5 meses, 70%, 80%. Lançamento, que é que eu falei anteriormente a respeito daquele fluxo dilatado. E todas as grandes construtoras, elas estão aqui. Entendeu? O Fábio, você falou aí agora sobre o público, né? Sim. E aí a minha cabeça, talvez a do Sandro também, porque a gente trabalha com marketing, a gente já pensa logo no marketing. Porque se você tem uma empresa e se você vende, você pensa no marketing, né? Faz parte. E como que é esse marketing, né? Como que funciona esse marketing voltado para o alto luxo? Porque é diferente, é um público, como você falou, é um público pequeno, né? É um público diferenciado. Como que acontece esse marketing para esse público de alto luxo? Então, na verdade, eu tenho uma gestora, né, de Instagram, né? Ela que faz as buscas, né, através de o que a gente chama de tráfego pago. Ela faz umas seleções. Eu quero pessoas que morem no Vila da Serra, que tenham carro acima de 200, 300 mil, né? Pessoas com hábito de consumo. Isso aí quem faz é o pessoal do tráfego, né? E aqui eu morei num bairro que fica a 2 quilômetros aqui, que é Belo Horizonte, que chama Belvedere, onde tem o BH Shopping, que para mim é o melhor bairro de Belo Horizonte, né? E tem 11 anos que eu moro aqui no Vila da Serra. Então, o que acontece? Grande parte das minhas negociações, elas são feitas através do meu network. Eu utilizo muito o meu network. E assim, quando você tem a venda nas veias, digamos assim, você vende a qualquer momento. Sim. Eu já vendi 3 apartamentos para um amigo meu jogando tênis, que é um parceiro meu de tênis. E por incrível que pareça, os meus pais moram na mesma rua que eu. Eles são do Rio, mas na pandemia eu os trouxe para cá. E um certo dia, até uma coisa engraçada, eu saindo para almoçar na casa da minha mãe, saindo a pé aqui do condomínio, eu encontrei uma mulher carregando 2 caixas de Catena Zapata. E eu sou apaixonado por vinho. E eu fiz uma pergunta para ela que jamais imaginaria o que poderia acontecer. Eu falei, você quer que eu te ajude? Ela falou, quero. Eu levei, ela morava no outro bloco que não o meu, levei o vinho até ela, falou, você faz o quê e tal? Eu falei, tem imobiliário. Ela falou, vem aqui na varanda, eu sou louca para aquela cobertura ali. Eu vendi uma cobertura de 3,5 milhões para ela, porque foi ajudar a mulher a carregar uma caixa de vinho. Você está entendendo? Mas é então, isso, assim, networking, né? Networking é fundamental. Eu acredito muito no poder do network. Tá? Não sou incrédulo à rede social, não sou incrédulo a plataformas, pelo contrário, Viva Real, Zap, OLX, elas trazem muita lead. Entretanto, nem sempre são leads qualificados, que é normal, né? Nem sempre são leads que você consegue conversão, mas Fábio, eu acredito muito no potencial do meu network. E talvez nesse mercado de luxo, o marketing, aí, as redes sociais, vamos dizer assim, elas entrem como uma comprovação da eficácia do seu trabalho, né? Das vendas que você faz, dos clientes que estão satisfeitos, enfim, eu não sei como é feito, mas talvez como uma comprovação social ali, de que você realmente tem uma empresa, que é uma empresa que você pode confiar, que faz as vendas, que entrega, né? Mais do que a venda em si, né? Mais do que a prospecção. E imóvel alto luxo, ele tem um diferencial, que assim, antes de você vender o imóvel, digamos assim, um amigo meu me indicou uma pessoa. Antes da venda do imóvel, você precisa vender o quê? Credibilidade. É isso aí. Você precisa passar confiança para aquelas pessoas, né? Ou para aquela pessoa que está tendo um primeiro contato com você, que foi indicado por uma pessoa que você conhece há muito tempo. Sim. Então, assim, eu até falo isso lá na empresa. Antes de vender imóvel, venda credibilidade, confiança, seriedade, propósito. Eu estou aqui com o propósito de te atender. Vamos lá, o que a gente... Porque é muito comum nesse mercado, não só nesse mercado, né? O cliente chega para o corretor e fala, eu quero um 3 quartos no Vila da Serra, 160 metros quadrados. E a pessoa parece que não entende. Nossa, mas eu tenho um no Belvedere, excelente. Putz, você está entendendo? É a mesma coisa você chegar numa loja para comprar sapato, o cara falou, mas eu tenho uma bolsa aqui maravilhosa. Não, é saber entender bem o que o seu interlocutor quer para que você possa traduzir da melhor maneira possível. Perfeito. Tá? Perfeito. Fábio, eu estou com uma dúvida aqui, que é o seguinte, você falou ainda há pouco que uma opção mais viável seria o consórcio. E eu acredito que isso ficou uma dúvida minha e de muita gente que está aqui nos ouvindo e nos assistindo.
Eu queria entender melhor a diferença do consórcio para o financiamento imobiliário. Quais são as vantagens de você pegar um consórcio? Porque, por exemplo, me ofereceram um consórcio já premiado, uma coisa assim. Não sei se é assim que fala o termo. Contemplado. Aí ele falou, olha, em vez de você pegar um financiamento, se você quiser um imóvel maior, uma coisa assim, você pega o consórcio contemplado, porque a gente já compra o consórcio contemplado e a gente pode negociar e tal. Enfim, o cara me explicou 1h30 e eu não entendi bolhufas a vantagem, porque eu achei, inclusive, que a prestação ficou mais cara do que o financiamento, as prestações ficaram mais caras e com menos... ficou mais engessado, entendeu? Eu não... Num primeiro momento de leigo, eu estou falando como leigo, tá? A minha praia é marketing, é comunicação. Então, assim, o produto, quando foi me apresentado, eu não achei assim tão interessante, mas eu sou leigo. E eu queria entender melhor do que se trata essa parte do consórcio e qual a vantagem, de fato, porque eu acho que o rapaz não foi muito legal, foi infeliz comigo na hora de me explicar e eu fiquei com o pé atrás. Então, o financiamento ele é balizado pela taxa de juros. Tá? O consórcio ele tem uma taxa de referência que cada empresa cobra a sua, e a grande segurança que você tem é que você vai receber a carta ou o bem, correto? E ele não é muito sensível à taxa de juros, ele tem uma taxa basal. Né? E no consórcio, diferentemente do financiamento, né, você pode fazer aportes, que são os lances. Né? Vamos lá, você tem um consórcio de 1 milhão. Quando já é contemplado, como ele me ofereceu, já é fixo. Ele dá as parcelas, ficaram muito mais altas do que no financiamento. Porque deve ser um consórcio que está em fase final, deve estar no final do consórcio. Então, o consórcio é o seguinte, ele aumenta, toda vez que ele aumenta, a sua carta de crédito também é acrescida, aumentou 5%. A sua parcela aumenta 5% e a sua carta aumenta também 5%. Um exemplo. O mais importante de tudo é você comprar um consórcio, seja ele contemplado ou não, de uma empresa que tenha conhecimento de mercado, porque a gente vive num país muito golpista e tal. Então, assim, para você se resguardar, sendo ele contemplado ou não, é importante que seja de uma empresa conhecida, que tenha um nome no mercado. Mas o grande diferencial do consórcio é que você tem uma taxa basal, cada empresa cobra uma, e você não é muito suscetível a taxas de juros. Né? E, na maioria das vezes, dependendo do consórcio, você tem um prazo bem dilatado, que te deixa com uma posição mais tranquila. Quando o consórcio é contemplado, que foi o caso que quiseram te passar, vamos lá, um consórcio vamos pensar num curto prazo, né, de 100 meses, a pessoa pagou 30 parcelas, restam 70 e ela quer te vender. Ela não vai te vender pelo valor das 30 parcelas que ela te pagou. Ela vai colocar um ágio ali, afinal de contas você já pode sacar ou o valor ou o bem. Então, ela coloca um ágio naquilo ali, é como se fosse um bônus que ela está te vendendo junto com uma carta contemplada. Estou te vendendo uma carta contemplada. Vamos lá, no mesmo racional, são 100 parcelas, vamos pensar em R$2.000. Tá? 100 parcelas de R$2.000. Eu paguei 30, né? Você pagou 60, mas eu quero 90. Você está entendendo? Então, assim, independentemente de qualquer coisa, é sempre interessante buscar empresas corretas, empresas que já tenham uma base no mercado. Nunca comprar de uma empresa que você desconhece e ninguém nunca ouviu falar. Sim, isso é uma dica boa. Eu só achei que na matemática que me foi apresentada, eu achei que, por incrível que pareça, apesar do financiamento ter uma taxa alta e tudo mais, eu achei até, por exemplo, na Caixa, que é onde está oferecendo até menos que 12%, 11,2%, uma coisa assim, se eu não me engano, até ontem, né, antes da reunião do Copom, eu achei a Caixa, por exemplo, muito melhor do que o consórcio. Entendeu? O que ela oferece para você é muito mais, eu achei muito mais interessante do que o consórcio. E achei o consórcio complicado, assim. Eu achei caro e achei complicado, porque a pessoa que explicou e eu continuei achando estranho. Entendeu? Aquela coisa de você não sentir firmeza, você falou ainda há pouco aí que você tem muita preocupação com a autoridade, né? A gente está falando agora de branding, de personal branding e por aí vai.
eu acho que até na explicação a pessoa tem que ser muito convincente, porque a gente está falando de grana, e grana alta, não é pouco dinheiro. A gente não está falando de uma camisa, a gente está falando, né, de uma grana alta. E que você vai ficar. E que você vai ficar pagando durante um bom tempo. Se você não fizer, não ir fazendo os aportes e diminuindo, você vai ficar pagando pelo menos durante, sei lá, uns 10 anos, talvez, ou mais, não sei. Isso aí. Enfim, é um negócio assim que me assustou, porque a maneira como me foi colocado não foi uma maneira palatável e nem uma maneira que ficou mais agradável do que o próprio banco, no caso a Caixa, oferece uma forma mais fácil de compreensão. Entendeu? Uhum. É isso aqui, os juros é isso aqui, é tanto por cento, parará, piriri, você vai pagar, SAP, né, que fala, que você vai diminuindo. Ou seja, vai é muito mais valor interessante. Exatamente, para o leigo, saque. Para o leigo é muito mais fácil a compreensão do que o consórcio, que o consórcio a coisa ficou muito complicada. E eu continuo, mesmo o que você falou, mas eu continuo achando o consórcio. Eu tenho minhas ressalvas. Por isso que eu estou te perguntando, estou insistindo no assunto, porque não ficou uma coisa muito legal. Engraçado isso. E todo mundo fala que consórcio é um negócio interessante. Eu não achei. Talvez tenha faltado didática para a pessoa que te explicou isso, né? Agora, eu preciso só abrir um parênteses aqui em relação à Caixa. A Caixa, geralmente, é a empresa, é o banco, né? A instituição bancária que te oferece a menor taxa do mercado. Entretanto, não é dito a você que, junto do seu financiamento, você vai adquirir um pacote de produtos, né? Eles vão colocar uma previdência privada, uma poupança, vão tentar levar sua conta, salário, quem tem para lá, um seguro de vida, um seguro residencial, e eles vão te entregar um pacote de produtos, só que eles não falam que a cada produto que você subtrai da sua cesta, a sua taxa aumenta. Então, é uma pegadinha que a Caixa Econômica não torna público. Você assina o contrato de financiamento daquele valor junto com um pacote de produtos, tá? E a cada produto que você subtrai durante o fluxo do seu financiamento, seja 10 anos, 15, 20, cada produto que você subtrai, você está concordando que a sua taxa pode ser elevada. Pode não, é elevada. Os bancos privados não fazem isso. Eles levam a taxa até o final. A Caixa verdade. A Caixa Econômica tem essa, digamos, sabe aquele contrato que vem aquelas letrinhas pequenininhas que a gente nunca lê? É mais ou menos isso. Eles colocam isso lá. É uma venda casada, teoricamente não é permitido, né? Mas eles fazem isso e depois você só vai descobrir o dia que você cancelar ou suspender a utilização de alguns daqueles produtos que estavam na cesta. Isso é bom ficar atento mesmo, porque eu já tive financiamento em banco privado e não teve nada disso. Foi exatamente o combinado e não tinha letrinha miúda, não tive que adquirir mais nada além do próprio financiamento. Enfim, mas foi bom esse alerta. André, você está inquieto aí, está para lá e para cá? Diga lá. Pode falar, viu, André? Estamos te ouvindo. Não, eu botei no mundo. Não, passei. Ele está fazendo as contas para ver se ele compra um consórcio financeiro. Ele já está fazendo conta ali, já está pensando. Não, o que o Fábio falou agora, eu já passei por isso. Tinha o financiamento na Caixa e aí, do nada, a gente tirou um dos produtos e quando veio aumentar, o que é isso? Quando chega na gerente, que você cortou. Aí tive que retomar. Nossa, é uma encheção de saco. Mas isso é legal? Isso é legal? Não é legal. Isso é venda casada. Isso chama-se venda casada. Ele está no Código de Defesa do Consumidor. Não pode ser feito isso. Só que como é que você vai brigar com a Caixa Econômica Federal? Você está entendendo? Eu acho que deveria haver clareza no momento da contratação. Assim como o André passou e percebeu, muitas pessoas fazem financiamento junto à Caixa, suspendem produtos ou cancelam, não percebem que estão pagando mais o valor da sua parcela e vai assim, e assim o banco vai se capitalizando cada vez mais. Eu acho que aí tinha que haver clareza, da mesma forma que os bancos privados, eu não estou fazendo apologia à Caixa Econômica, longe disso. Estou falando que, por parte deles, não há clareza no momento da contratação, tá, que você está levando aquele pacote de produtos e que a qualquer momento que você cancele, a sua taxa vai subir. Isso aí eu acho que realmente falta essa clareza por parte da instituição bancária. E você não pode fazer a portabilidade, caso ele suba, você não pode
Não tem essa opção de portabilidade de banco a banco? Aí Tem, subiu, tem. você olha no Bradesco, olha no Itaú, Sim, olha sim. nos bancos Mas de repente, digitais. se você fizer essa portabilidade, você tem que pagar uma diferença, tem que pagar taxa, não vai entregar Sempre fácil. tem. Eles vai não entregar entregam os financiamento pontos, fácil. Nenhuma Eles instituição bancária vai entregar fácil. Nenhuma delas. Seja privada, pública, falou em banco. Banco é banco. Seja público, privado, ele foi feito para gerar lucro. Né? Sim. A Caixa Econômica, a essência da Caixa Econômica é fomento à habitação, o Banco do Brasil era fomento à agricultura, mas hoje eles estão com outra performance. Mas então, a portabilidade, você paga uma taxa para mudar de instituição? A instituição, sim, por exemplo, sair da taxa, sair da Caixa para o Bradesco, não interessa para o Bradesco ter você como cliente. Então, assim, não entendi isso. Você paga para a Caixa, se você sair da Caixa, é isso. Quando você faz a portabilidade do financiamento imobiliário, aquela empresa, aquela instituição bancária que está comprando aquela carteira, ela vai quitar junto à entidade inicial do financiamento e ela vai trazer aquilo para ela. Né? Para ela é interessante porque é um fomento de uma carteira que ela está adquirindo, que vai tornar a dela maior ainda. De uma certa forma, aquele cliente que sai de uma Caixa Econômica... Travou. Eu acho que travou. Deu uma travada aí. Voltou. A instituição privada entende que aquele ali é um cliente potencial para que ela possa ofertar e não entubar, como faz a Caixa, alguns produtos, né, da cesta deles. A diferença é que a Caixa te empurra aquilo e você não sabe, como o André mesmo percebeu. Muita gente não percebe, né, que subtraiu produtos da cesta e que a parcela aumentou. O banco privado, nesse aspecto, eles são mais éticos. Eles te oferecem, cabe a você dizer sim ou não, mas é ofertado para você. Só que Entendi, mas aí você tem uma taxa, eles te cobram uma taxa, então, quando você faz isso, o banco privado... Você está saindo de lá... Você está quebrando conta. É um decoro. Não é ilegal, a portabilidade é legal. Ela é totalmente legal. Mas olha só, você está fazendo ali, vamos lá, você está adquirindo, como se fosse um empréstimo. Você está quebrando um contrato. É como se estivesse quebrando um contrato. Você está quebrando o contrato, empréstimo, que a Caixa Econômica te emprestou X reais para você adquirir um imóvel. E aí ela vai receber aos poucos, de taxa, tal, tem todos esses cálculos. Só que você vai estar quebrando, vai para o outro, ele vai deixar de receber. Aí, de repente, pode ter um Não, mas o outro está pagando para ele a minha carteira. O outro mas é uma maneira de tentar te reter ali. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Existem algumas construtoras aqui em Nova Lima, Belo Horizonte. Eu comprei um imóvel, está na obra, tá? Eu precisei vender, ou eu quero vender esse imóvel, surgiu uma outra oportunidade para mim, ele está na obra. Eu vou à construtora e falo, olha, eu coloquei meu imóvel à venda, o André Carvalho se dispôs a comprar, eu quero acertar aqui. Eles cobram uma taxa de interveniência. Eles só vão fazer uma mudança de titularidade, vão regir um novo contrato, mas eles cobram a maioria delas, cobra uma taxa de interveniência. Por quê? Eu comprei, Fábio, só que eu estou repassando isso para o André. É uma situação um pouco parecida com a instituição bancária. É uma maneira de falar assim, olha, se você quer ir, tudo bem, mas você tem que pagar isso aqui. Geralmente é 2% ou 3% do valor do imóvel que você tem que pagar. Você já está pagando o imóvel. Né? Mas você vai sair daquele financiamento e vai passar para uma outra pessoa. Então, eles cobram uma taxa de interveniência sobre o valor do imóvel. Quem paga é o vendedor. Entendeu? Ainda até aquele lance, ele fez, você, quando fez o contrato, fez sobre uma estrutura de juros. E aí, quando você repassa, é outra estrutura de juros. E aí, nós temos que fazer por esse... agora o Copom botou juros assim assado, vai ter que ser assim a taxa. Não vale muito a pena. Fábio, olha só, você trabalha com alto luxo, e aí um público bem específico, a Marina colocou a questão do marketing. Sendo alto luxo, é aquela velha história, tipo o shopping que tem no Rio, aquele do grupo do... Village. Aquele que é top. Village. Em São Paulo é o JK, não é isso? Então, você vê o JK, então, é mais impressionante. Você vê o shopping praticamente, ele está quase às moscas. Mas ele tem alta rentabilidade. Por quê? Porque é muito interpessoal, né?
é muita credibilidade. Você dá esse salto e você entrar nesse nicho e aí circula. Seu nome circula, porque vai perguntar para outras pessoas, afinal de contas, mexendo com dinheiro, e pessoa muito rica tem um grande apego por dinheiro. Eu vou fazer a relação numa história. Tinha um conhecido meu que eu trabalhava com ele, fazia social, audiovisual de social. Casamento, festa, tal. Casamento, 15 anos, etc. E ele ficava num nicho de mercado. E ele sempre falava para mim, André, eu não consegui dar um salto para ele fazer um nicho melhor. Aí eu pergunto para você, Fábio, como é que você já entrou direto no alto luxo? Ou você estava no médio? E depois, como é que foi esse seu salto? Porque vamos dizer, um castelo que para você pular esse portão é dificultoso. E aí, quando você entra, né, que vai ser mais fácil, mas é muito mais fácil para você do que para mim. De repente, comecei como corretor, estou num valor mediano, um ticket médio médio, mas eu quero vender para milhões e milhões. Pô, até entenderem que eu sou honesto, eu sou idôneo, etc., você já não tem mais essa dificuldade. Como é que foi você deu esse salto e conseguiu essa formatação de imagem, de credibilidade, etc., para um espectro não muito conhecido seu, ou seja, não conhecerem você? Então, o que acontece? Eu, quando decidi montar a empresa, né, eu não queria trabalhar com imóveis populares, imóveis baratos, eu queria trabalhar com alto luxo. Porque o alto luxo, André, ele é um pouco diferente. Né? Você não tem um volume de vendas, um giro, né, tão alto quanto, digamos assim, imóveis assim, de 1 milhão, 1,5 milhão. Você tem 800 mil e tal, só que essa era o segmento que eu não queria trabalhar. Eu queria trabalhar com imóveis de altíssimo padrão. Né? Hoje eu tenho aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma casa de 50 milhões, eu tenho algumas casas de 19, 25, 35 milhões. O giro ele é um pouco mais lento. No entanto, o retorno, né? Só para você entender, um imóvel de 5 milhões, ele te dá 300 mil. Você pega um imóvel de 500 mil, você precisa vender 10 apartamentos, 10 imóveis de 500 mil para ter o mesmo ticket de uma venda de 5 milhões. Só para você entender. Né? E aí o que acontece? O cara que vai comprar um imóvel de 500 mil, ele quer colocar um carro velho, ele quer colocar a sogra, ele quer... aí dá um trampo. Uma mariola, um doce abóbora mordida. Então, já diferentemente do cliente que vende um ticket mais alto, né, ele paga já vem resolvido. Não, na maioria das vezes, ele até financia uma parte, mas o cliente já vem para você e fala, olha, eu vi esse imóvel aqui, né, ele custa, sei lá, 5, 7, 10 milhões, eu quero visitar, né, e o que acontece? Vamos botar 5 milhões, eu quero dar 3 milhões de entrada, os 2 milhões que vou financiar já está aprovado no meu banco, então te dá muito menos trabalho. Uhum. Eu vendi uma casa no passado aqui de 4 milhões e 800, foi assim, uma coisa alucinante. Eu fui com um cliente lá, que foi indicação de um amigo meu, o cara entrou na casa, foi sozinho. Ele entrou na casa, olhou, gostei demais dessa casa. Eu vou ligar para minha mulher. A mulher dele chegou lá, 20 minutos depois, é um casal de advogados. 20 minutos depois, olhou a casa, aí chamou o cara no canto, Luiz. Aí eles conversaram lá, ele chegou para mim e falou, Fábio, a gente quer comprar essa casa. A casa era 4.800. Aí eu falei, ok. Ele falou, então, a gente queria que você conversasse com o proprietário estava lá, perto da gente, né? Eu falei, não vou conversar não, vamos sentar à mesa, todo mundo ali, abre sua proposta, jogo limpo, tem esse negócio não, ele vai aceitar ou não vai. A casa era 4.800, o pessoal falou assim, aí sentamos à mesa, porque eu acho assim, a transparência é a base de tudo, sabe? Até para gerar também segurança e credibilidade. Eu falei, olha, eles gostaram da casa, vamos sentar à mesa ali, eles apresentam a proposta, e assim, eles apresentaram a proposta, a mulher do proprietário olhou para ele e falou assim, e aí? Foi muito rápido. Ele falou assim, por mim, a proposta está aceita. Ela falou, se você aceitou, eu também aceito. Você entendeu? Então, assim, a tomada de decisão, por vezes, ela te surpreende. Né? Porque você pensa, não, vai haver uma negociação, vai haver uma proposta, contraproposta, que é muito comum. Que é muito comum. Em contrapartida, eu atendi uma mulher que ela entrou, uma lead e tal, passou para o gerente, passou para o corretor. Resumindo, ela passou por 4 ou 5 corretores, ninguém teve paciência com ela. Eu falei, não,
deixa eu conhecer essa pessoa. Aí fui, conheci a mulher, é uma empresária, né? E aí eu fui conversando com ela, porque é o seguinte, a gente precisa entender, na corretagem, você precisa entender quais são as dores daquela pessoa. Não, eu quero te vender isso aqui, compra isso. Não é assim. E aí, depois de ela ter passado pelo gerente e uns 4 ou 5 corretores, eu entendi uma coisa muito simples. Ela tem um pai que tem 94 anos, que mora no bairro de Lourdes. Então, levaram ela para diversos bairros, diversas opções. Eu falei assim, você quer ficar perto do seu pai, não é? Ela falou assim, isso. Eu falei, então, a gente tem um apartamento ao lado do prédio do seu pai, que eu posso te levar lá. Aí ela falou assim, não, eu quero. Isso ela já estava mais de um ano com a gente, só que ninguém teve paciência com ela. Aí eu levei ela lá, ela não gostou do apartamento, não, vou ter que quebrar, gastar 1 milhão de obra aqui e tal. Aí eu comecei a trabalhar com ela. Um pequeno detalhe, que era o quê? O valor do metro quadrado daquele imóvel em relação à região que ela estava. Ela fez uma visita, fez 2 visitas, eu falei, não, agora eu vou tomar ela para mim. Fez uma visita, 2, 3, na quarta levou o arquiteto, na quinta fomos até a construtora, que era dona daquele imóvel, ela levou o pai e a gente fechou o negócio. Então, assim, às vezes a gente precisa entender qual é a dor daquela pessoa, o que ela quer. E o grande erro de grande parte dos corretores, né, é tentar vender aquilo que ele gosta. Não, eu gosto desse aqui, eu vou levar, sabe? Não, esse aqui é lindo, mas é lindo para você, mas não é lindo para quem está comprando. Então a gente tem que entender que quem vai escolher não sou eu que estou atendendo o cliente. Quem vai escolher é quem vai comprar e vai morar ali. E um outro erro que eu vejo que muitos corretores incorrem é falar mais do que ouvir. A gente precisa ouvir, porque às vezes no ato de atender o celular, você perde uma informação super importante que a pessoa ia te passar. Só que você atendeu o celular, desconectou. E hoje, uma grande dificuldade que a gente tem é tirar o cliente de casa. Tirar o cliente de casa hoje para visitar um imóvel é um negócio assim, muito difícil, porque assim como aqui, Nova Lima, grande parte das cidades tem um problema grande urbano, que é o trânsito. Então a pessoa, eu vou sair da clínica, eu vou sair de casa, eu vou sair do escritório para visitar, né? Enfim, se você leva o cliente para visitar, aquele momento é seu e dele, mais ninguém. Esquece celular, bota o celular no silencioso, esquece quem vai te ligar, aquele momento é seu e dele, porque é difícil tirar as pessoas de casa ou do trabalho para visitar um imóvel. Quando você tem a oportunidade... Ô, Fábio, mas deixa só eu fazer uma parte aqui, porque claro, eu estou nessa maratona de ver imóveis, e ver imóveis não é nada agradável. Entendeu? Não é. Quando você está do lado de cada mesa, não é agradável porque, primeiro, as fotos não correspondem com o imóvel. A foto é linda, chega lá, o imóvel é detonado. Segundo, a mobilidade urbana, concordo contigo também, é péssima. Você demora horas, às vezes, você perde metade do dia para ver 1 ou 2 ou 3 imóveis. Quer dizer, a utilização de tempo é muito mal feita. Você chega, às vezes, no condomínio, no local que você quer, o corretor chega atrasado. São 1000 variáveis, entendeu? Que torna esse processo chato. E eu acho extremamente chato. Estou sendo bem sincero contigo. Para me levar para ver imóvel, eu prefiro que você me mande todo o material pela internet. E mesmo assim, lógico que eu não vou comprar imóvel pela internet, eu vou fazer uma curadoria para depois eu pensar se eu vou nesse. Eu posso até estar perdendo a oportunidade. Mas, assim, ainda mais no Rio de Janeiro, né, numa cidade grande, a coisa não é fácil. E, detalhe, estou falando de ver imóveis no mesmo bairro, que eu moro na Barra, então eu quero continuar na Barra. Imagina se eu estivesse indo ver lá no Leme, onde o André mora, em Ipanema, entendeu? Se eu tivesse que atravessar a cidade para ver imóvel. Aí que mesmo que eu... Fica inviável. Fica completamente inviável. Você não perde 1 hora, você perde um dia inteiro para ver 1 ou 2 imóveis. É muito pouco. O custo-benefício, o teu tempo, é muito pouco aproveitado. Fora que tem o que eu estou te falando. Você chega lá, o imóvel não é nada do que está na foto. Ou seja, até em termos de marketing, eu não entendo como é que um sujeito... Marina, me ajuda. Porque eu não entendo como é que um sujeito posta um negócio e chega na hora, o negócio é outro. Entendeu? Então, assim... Qual é a inteligência? Não adianta querer enganar, né? Não adianta querer enganar. Não é o momento. Não é. É um negócio absurdo. Que eu já vi nesses últimos 40 dias de imóvel, que a foto é linda. Você chega lá,
porra, a parede está detonada, não tem nada daquilo. Quer dizer, que hoje a pessoa trata a foto, faz um filminho mequetrefe, que engana, na verdade. Por que não mostra o estado normal, cara, o estado real? É muito mais fácil até para você negociar. Às vezes o imóvel pode estar no estado ruim, tudo bem. O estado ruim, tudo bem, mas o imóvel é bom. Entendeu? Ele pode estar mal cuidado, pode estar maltratado, mas o imóvel é bom. Entendeu? O problema não, o problema é que as pessoas disfarçam. E assim, sem querer falar mal da turma assim, dessa turma de consultor imobiliário e tal, a galera não joga muito limpo, Fábio. Aqui no Rio, o pessoal não joga muito limpo. Eles querem te levar a qualquer custo, achando que levando você é que nem o vendedor em loja. Quer te levar para a cabine para experimentar roupa. Diz que é 50% da venda. Não, amigo, pode ser 50% da venda, mas o atendimento é que é 50% da venda. Se o atendimento não for bom, não adianta você ter uma roupa boa, você ter uma comida boa e você ter um imóvel bom. O atendimento sendo ruim, acabou. Geral, acabou tudo. Entendeu? Você pode ter o melhor chefe de cozinha na sua cozinha, mas se o atendimento ali do garçom for ruim, da hostess for ruim, você não quer nem saber mais de quem é o chefe, você não quer saber mais da comida, a tua experiência acabou. Literalmente acabou. E isso é que eu não entendo no mercado imobiliário. Eu acho que está faltando aulas de marketing para os corretores, entendeu? Está faltando muita aula para os corretores, porque, raçazinha complicada, viu? Sem querer bater em ninguém especificamente, mas raça complicada, bicho. Entendeu? Eu não vejo inteligência em fazer esse tipo de coisa, levar o cliente para ver uma coisa que ele não quer ver, ou está enganando o cliente na hora, entendeu? Não tem sentido nisso, mas fica aqui o registro da minha indignação. Ele vai falar com mais conhecimento de causa, vai ter um lugar de fala, e eu tenho minhas experiências. O que acontece? Você tem um excesso de corretores que eles fazem um cursinho para ganhar o registro dele, o Cresce. E aí você tem um universo grande, facilitado, e você tem muita gente, tem a necessidade de você vender. Como você chega na loja, você quer um sapato. Aí chega o diacho do vendedor, te empurra cinto, te empurra calça. Cara, eu quero sapato. Quando começa com empurroterapia, eu saio. Mas por quê? Porque existe um fluxo enorme de vendedores, eles precisam se manter, eles vivem de comissão, e o corretor vive de comissão. E até o Fábio tratou disso bem, imóvel de baixo faixa, ele tem que vender muito. Então ele entra nessa ciranda muito louca, e aí ele precisa vender, e ele vai te ludibriar. Ludibriar não, ele vai te... Não vou dizer ludibriar, ele vai te usar artifícios para que você compre o que você não quer comprar. Mas aí falta treinamento, falta bom senso, capacitação. Falta uma série de coisas. Capacitação, exatamente. O que eu digo é o seguinte: você pode ter o melhor produto, né? Você pega uma pessoa e fala, amigo, de hoje em diante você vai vender Aston Martin e Lamborghini aqui. Se a pessoa não conhece, e se ela não sabe ouvir, não vai vender nada, amigo. Porque você vai chegar na loja da Aston Martin e falar assim, qual a potência desse carro? Putz, deixa eu olhar aqui. Acabou, perdeu a credibilidade. Ou se você mostra uma coisa e ao chegar no imóvel, você faz uma maquiagem lá do anúncio, ao chegar no imóvel você vê que não é nada daquilo, você perdeu a credibilidade. O grande problema, André, é que é o seguinte, por muitas vezes, isso aconteceu muito na pandemia, né? A gente não conseguia ter acesso aos imóveis, né? E hoje ainda tem muito, principalmente ticket mais baixo, né? Tem muito proprietário que é bem resistente. Não, eu faço as fotos aqui e mando para a imobiliária. Aí a menina que coloca lá no sistema. Então, assim, o mundo ideal, digamos assim, é que você conheça o imóvel, isso para o corretor, conheça o que tem no entorno daquele imóvel e, acima de tudo, se você puder conhecer o interessado na compra do imóvel, cara, faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo assim, simples, né? Eu vendi um apartamento para uma mulher aqui, né, que ela tinha vendido uma casa que era longe, a casa dela dava uns 10 quilômetros daqui. E uma vez conversando com ela, ela falou, olha, eu preciso morar próximo a hospitais, tenho uma doença autoimune, a qualquer momento eu posso precisar assim, com uma certa urgência, e eu estou a 10 quilômetros dos hospitais do Vila Serra. Então eu vendi para ela um apartamento, cara, que se ela gasta da casa dela até aqui, até um hospital mais próximo, está falando aí de 500 metros.
ela vai gastar aí 3 minutos no máximo. Então, assim, é saber entender o que a pessoa quer. E eu acho que esse é o grande problema da maioria dos corretores, é querer vender aquilo que ou paga uma comissão maior, porque às vezes você esbarra no imóvel de alto valor agregado, a média sugerida pelo Cresce é de 6% de comissão. Só que quando você tem, por exemplo, eu tenho imóvel aqui, eu tenho uma casa de 40 milhões, o cara falou, só pago 4. Não tem problema, porque 4% de 30 milhões é 1.200.000. Não quero, não vou brigar com você, não quero. Você está entendendo? Aí é só fazer conta, pensar, raciocinar. Então, assim, por muitas vezes, os corretores acabam levando os clientes para aqueles que eles querem vender ou aqueles que pagam uma comissão maior. Só que é super importante que você conheça o comprador, o potencial comprador, conheça o imóvel, né? E que você conheça o entorno daquele imóvel ali, igual a necessidade dessa senhora, ela morar perto de um hospital. Eu já atendi um cara, que o cara amava churrasco, tal. Eu fui com o corretor lá, falei, cara, vamos dar uma volta aqui, tal, não sei o quê. Aí nós vimos, tinha uma casa de carnes, tá? Dava tipo uns 800 metros. Aí quando eu já sabia que ele veio através de um amigo meu, eu falei, cara, falei, como é que é o hábito dessa pessoa? A gente tem que conhecer também como é que é a composição familiar. Né? O cara, às vezes, tem 3 filhos. Não vai comprar um apartamento de 3 quartos, ele precisa de um 4 quartos. Né? Então, é importante conhecer esses pequenos detalhes que ajudam muito na tratativa com o potencial comprador. Mas Fábio, o que acontece? Eu falo minha experiência, porque até esse histórico que eu estou te passando de Caixa Econômica, que eu também imóvel mais... Não, e aqui no Rio é 5%, aí, Fábio. Aqui no Rio é 5%, não é 6%, não. Aqui no Rio era um valor menor. Então, o que existe? Você tem que bater meta, o valor é menor, e aí eles têm que ficar que nem um louco. E esse tempo que você falou, essa sensibilidade, você consegue ter. Porque você lida com uma clientela que, numa venda, você já vai... Uma comissão que vai te garantir 2, 3 meses, se consegue ir para essa turma que é vendedor mais baixo e ainda uma cobrança da empresa. Você tem que bater meta e fica aquele estresse, ele vai entrar nessa situação, não vou dizer que é antiética, eu vou dizer de pressa. É suicida, cara, é suicida. Mas, essa situação é suicida. Sandro, ela é suicida. Não, é suicida, vai por mim, não é para mim, não. É suicida. Você perde credibilidade, é suicida. Não, eu não conheço contador bem sucedido que viveu fazendo isso. Eu só conheço os caras que a credibilidade é tudo, bro. Não tem jeito. Sandro, você é um cliente que vai estar nisso. Mas tem uma outra faixa de clientela que não fica preocupada com isso, que é mais humilde e que não está muito atenta, e ela cai nisso. Então, assim... Não, mas você está falando de casa popular. Aí é bem popular. Mas não, médio. Olha, cara, o que tem de gente que cai em situações e que você... Poxa, esse cara é inteligente. E cai porque o vendedor... Porque ele vai ter aquela coisa do vendedor de ter uma lábia de te colocar. É demais que eu estou te falando da loja. É a mesma loja. André, eu acho hoje difícil, cara. Com a quantidade de informação que você tem hoje, com a internet... Com um monte de coisa. Você só cai se você for muito ingênuo ou não tiver realmente acesso. Tem gente que acredita que a Terra é plana, Sandro. Mas aí é outro assunto. Tem gente que não. Mas aí eu acho que é uma questão de você estudar um pouco o que você está fazendo, né? Assim, eu não tiro a razão do André, porque tem muita gente hoje que tem um nível de discernimento baixo. Né? Existe. Eu até costumo dizer o seguinte: bom e bobo são 2 palavras bem parecidas. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Não tem tanta gente boba mais, não. Não tem, mas de vez em quando se encontra. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só, através de uma conhecida minha, me ligou uma mulher, olha só, sabe aquela gincana? Lembra da gincana? Achar um careca com cabelo comprido. Então, pois é. Aí essa mulher me ligou, olha só, até engraçado. Essa mulher me ligou, falou: Fábio, tudo bom? Eu sou muito amiga da fulana, que é sua vizinha de prédio aí e tal. Falou: tudo bom. Ela, então, deixa eu te falar, é o seguinte, eu tenho uma casa, um bairro nobre aqui, bem pertinho daqui, eu tenho uma casa, eu quero vender minha casa por 10 milhões. Só que eu falei, tá, a senhora já fez uma avaliação? Não, então, eu tenho a avaliação da minha casa em cima de 7,5 a 8. Aí eu parei, sabe quando dá aquele delay na sua mente assim?
Como assim? Ela tem uma avaliação de 7,5 a 8. Eu falei, a senhora pode repetir para mim, por gentileza? Porque eu não entendi. Qual que é a avaliação da sua casa? Então, teve uma empresa aqui, fez uma avaliação para mim, a minha casa foi avaliada entre 7,5 e 8, mas eu quero vender por 10. Eu falei, mas se a senhora teve avaliação de 7,5 a 8, se a senhora quer vender, tem que ser entre 7,5 e 8. Aí ela falou, mas eu só vendo por 10. Eu falei, tá bom. Aí está desligado, Marina? Não, eu falei até menos um pouco, talvez. Aí o que acontece? A pessoa quer que você ache um bobo na rua, né? Porque no mercado, não é no mercado imobiliário. O que existe? Existem duas situações. Elas são hipoteticamente distintas, ao mesmo tempo são confundíveis, digamos assim. Vamos lá. Eu vendo. Tá? Eu vendo o meu apartamento. Meu apartamento eu vou vender, tá? Vou pedir aí 3,5 milhões de reais. Vou tornar público que eu estou vendendo meu apartamento, certo? A outra situação é, meu apartamento vale 3,5 milhões de reais. Se aparecer alguém que pague 5, eu vendo. Então, a primeira é, eu vendo. A primeira é, está à venda. Está à venda. Eu vou tornar público, vou colocar nos canais que eu estou vendendo o meu apartamento. Ele está à venda. A outra situação, que é um pouco parecida, ao mesmo tempo pode ser confundida, é vendo. O que é vendo? Meu apartamento vale 3,5 milhões, mas se eu achar alguém que pague 5, eu vendo. Só que, por que eu lembrei disso? É caça ao bobo. Entendeu? É a situação dessa mulher. A casa dela foi avaliada entre 7,5 e 8. Ela quer que eu saia à rua para buscar um bobo para pagar 10 na casa dela. Eu falei, mas não tem como. Se a sua casa vale entre 7,5 e 8, se a senhora vender por 7,5, está ótimo. Não, mas eu quero vender por 10. Deu vontade de falar, então tá bom, foi um prazer conhecê-lo. Você está entendendo? Então, assim, são situações que você é colocado que não faz sentido. Eu falei, eu vou pensar aqui como é que a gente pode viabilizar, porque a gente, de uma certa forma, eu tenho um elo com ela, que é uma vizinha minha e tal, a gente é muito amigo, enquanto todo dia na academia. Então, você não pode ser radical delicado, e tal, não sei o quê. Você tem que ser delicado, amigável, mas ao mesmo tempo pega e põe de lado. Porque na situação dela, ela vende, não está à venda. Aí precisa achar um bobo para pagar 10 na casa que vale entre 7,5 e 8. É bem isso. Uma coisa é o que ela quer, outra coisa é que o mercado paga e por aí vai. Gente, eu só tenho que interromper um momento aqui a nossa resenha, porque chegou a hora, né? Chegou a hora, não, já passou da hora, já era para ter rolado o nosso momento audiência, aquele momento que a gente prestigia você, que nos prestigia, você que está nos assistindo aqui no canal ou está nos escutando em qualquer plataforma. Estamos presentes nas principais plataformas, exceto no Twitter, no X, antigo Twitter, hoje X, que a gente acha um pouquinho nervosinho. Fora isso, estamos presentes em várias plataformas. Então, momento audiência, Fábio, só para te passar rapidamente, a regra aqui é que não tem regra, mas a gente lê o que as pessoas mandam para a gente durante a semana, sugestões, frases, etc., perguntas e tudo mais, mas não necessariamente a gente responde, tá? A gente comenta se quiser. Então, o comentário é livre. Tem questões espinhosas, eu já adianto que tem coisas espinhosas. O pessoal está meio revolto aí com a atual situação política, o pessoal está reclamando muito. Então, assim, às vezes a gente só lê, só fala o fato e o comentário é livre. Tá? Então, bora para o momento audiência. Momento audiência, produção. Gente, o momento audiência hoje está muito nervoso. Ou é hoje que o André, salva a gente, por favor, você é o contraponto. Você se mete em rascada, eu tenho que salvar? A culpa é das 4 letrinhas, né? A culpa é das 4 letrinhas, né, André? Fiquei até curiosa. Gente, assim, maior galera, não sei nem fazer coisa. Tem alguns aqui que a gente separou, mas muita gente reclamando, logicamente falando do absurdo desse escândalo do INSS, que cada vez as somas vão sendo aumentadas. Já cortaram o áudio do Sandro. Olha,
Sandro, olha só, você fala INSS, a sua voz começa a picotar, entendeu? São as quatro letrinhas. Congelou. Fala do Instituto. Congelou bem dessa vez. Melhor falar, André, as 4 letrinhas. Melhor. Voltou não rapidinho. Pode falar agora ele parou bem. Marina, agora ele parou bem. Oi! Pô. Não vou falar mais das letras. Não vou falar mais. As 4 letrinhas. Fala as 4 letrinhas. As 4 letrinhas. Olha, na outra entrevista foi a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Alô, meu filho, igual Chacrinha. Para igual Chacrinha agora. Não, mas olha, o pessoal vai falando muito. E, gente, falando também, aproveitando o gancho, aí vem os memes, né? O Nicolas Ferreira fez um vídeo, né, em função das 4 letrinhas, do escândalo das 4 letrinhas, e aí o pessoal veio que, aliás, um vídeo muito interessante, e o pessoal veio falando, inclusive, que o atual governo federal está pensando em contratar ele para rebater o que ele falou, entendeu? Então tem muita bagunça, muita zoação em cima disso. Muita zoação. Meme pra caramba, mas assim, tem muita gente, realmente muita gente revolta, e eu não tiro a razão, né? Enfim. Lembrando que escândalo de INSS, e INSS sempre é um buraco negro. Não fala as letrinhas, rapaz! Só as letrinhas. Mas não fala as letrinhas. Não, mas eu posso falar, Sandro, eu falo no Caio. Só as letrinhas, André. O escândalo das letrinhas, melhor. Como o Sandro diz, eu salvo. Sandro, lembrando que INSS, posso falar, não Caió, tá vendo? INSS é um buraco negro do governo, seja de qualquer administração. Sempre tá essa história. Vai quebrar. Antes de chegar o Lula 3, Bolsonaro, Lula 1 e 2, Fernando Henrique, todos eles. Então, buraco, caixa de questão previdenciária, essas instituições previdenciárias são sempre buraco negro. Então, eu concordo contigo, mas aí vem o Paulo falando aqui, cara, te rebatendo, falando o seguinte: Paulo Silva, Bolsonaro tentou combater as fraudes em 2019, porém o Congresso revogou a medida provisória do ex-presidente em 22. E qual era o partido que fez a principal campanha contra, que fez cair? O PT. Entendeu? PT e PSOL. Então, assim, foi tentado. O Bolsonaro tentou. Não estou aqui, estou falando fato, não estou. Fato, entendeu? Ele tentou e não rolou. Então, assim, aí o que aconteceu com esse atual partido e tal? Cara, o negócio cresceu absurdamente. Você vê a curva de crescimento de 2023 para cá, os caras não têm limite, entendeu? Você vê que sempre houve um certo desvio, mas não dessa forma acentuada como está sendo agora, de 2023 para cá. Então, o Lupe já tinha sido dispensado no governo da Dilma. Sim. No Dilma. O que acontece? Aí, como isso, qualquer governo, tá? Senão não estou defendendo nem A, nem B, nem C. Loteiam o ministério para os partidos. Então, a Previdência era PDT. Tanto que saiu o Lupe e entrou um outro cidadão que também é do PDT. E o outro é do partido tal. Então, assim, enquanto não mudar, né, essa sistemática, ficou uma coisa politicagem, né? Vai ser sempre assim. O Brasil inclusive, já que você marrom. Então, o presidente fica na mão do Congresso. Então, o Bolsonaro... Não é o tal do presidencialismo de coalizão que chamam aí? Para dizer não, isso é parlamentarismo marrom. O Bolsonaro, enquanto bateu de frente com o Centrão, ele não conseguiu governar. Depois, ele teve que se ajustar para poder ter um pouco de governabilidade. E assim foi o Lula agora, porque ele estava com o Congresso desfavorável a ele. Então, aí ele não tinha maioria. Como sempre o Centrão tem maioria, ele tem que fazer ajuste. E aí ele... encontra as formas. Se antes era o mensalão na parte dele, depois o governo, para o Bolsonaro, entra a história do orçamento secreto. Né? Então, assim, que aumentou muito mais nesse governo também.
Mas a governo aumentou muito mais. estrutura toda. Cara, esse atual governo é um desastre, meu irmão. Não dá para defender. Não estou defendendo. Sandro, eu não estou defendendo. Não estou defendendo. Mas eu estou atacando. Eu estou atacando, eu não estou defendendo. Não, mas esse atual assim, governo é um desastre. Entendeu? É um desastre. Concordo. Não é todo mundo. Na verdade, o que acontece também, se a gente for analisar independentemente de lado ou ponderação política, né, se a gente for analisar o país hoje, com um grande crescimento do nível de envelhecimento e as pessoas jovens cada vez mais buscando empreender, bom, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem hoje, realmente, um buraco na Previdência. Nada justifica as fraudes. Vamos deixar as fraudes de lado. E baixa natalidade se também. A gente for pensar... Pois é, se a gente for pensar hoje no envelhecimento das pessoas, né, e que os jovens estão buscando empreender, trabalhar por conta própria, a gente realmente tende a ter um buraco cada vez maior na Previdência, porque você vai ter uma quantidade de contribuintes bem diferente da quantidade de beneficiários. Você tem um beneficiário muito maior do que os contribuintes. Então, veja bem, de novo, nada que justifique as fraudes. As fraudes não têm relação nenhuma com essa comparação que eu estou fazendo aqui. Tá? Mas, de uma certa forma, é um buraco que, ao meu ver, a não ser que o governo aporte, põe dinheiro lá e fala, vou zerar o déficit da Previdência. Ok? Agora, é uma tendência que a gente vive hoje, o grande crescimento do envelhecimento, expectativa de vida hoje muito alta, né? E as pessoas jovens não querendo vínculo empregatício. Semana passada eu vi um vídeo de um cara no LinkedIn, sabe quando você fica assim, o cara explicou a situação, falou, olha, eu tenho uma empresa, hoje eu tenho 200 funcionários, tá, registrados, todos em carteira e tal, beleza. Ele falou, eu abri um processo que eu estou com 4 vagas. Dessas 4 vagas, eu recebi 200 currículos. Desses 200 currículos que eu recebi, eu vou tentar buscar isso aqui, eu vou compartilhar com vocês. Desses 200 currículos que eu recebi, eu marquei entrevista com 15. Desses 15, somente 3 compareceram à entrevista. Você vê o desinteresse das pessoas. 3 compareceram. Desses 3, uma eu admiti. A menina, isso foi numa sexta-feira, a menina começou na segunda-feira, 8 horas, e ele falou, eu tenho uma regra na empresa, que é seguida por todos os colaboradores. Ninguém fica com o celular. A não ser que tem um familiar doente, eu tenho alguém que está internado. Ok, tirando isso, ninguém fica com o celular. A menina começou 8 horas da manhã, quando foi 9, ela falou assim, eu não aguento ficar sem meu celular, eu não vou trabalhar aqui, me dá meu celular que eu estou indo embora. Trabalhou por 1 hora. Você está entendendo? Então, assim, hoje, o jovem, essa geração aí, Z... O Fábio quebrou o meu recorde, porque na minha agência, a gente contratou uma pessoa de manhã e ela saiu de tardezinha. No final do expediente, ela avisou que não ia voltar mais. Ficou um dia, mas a gente não tem essa pá do celular, a gente nem pode, né? Porque a gente trabalha com mobile, é uma forma... Hoje, 93% do mercado está no mobile. No caso então, dele, interferir na produtividade, entendeu? Então, ele já tem esse acordo. No nosso caso, não. Sim. Então, assim... Mas hoje... entrou de manhã e saiu de tarde. Foi a mesma coisa, praticamente. A pessoa não está com interesse. E hoje, essa geração mais nova, eles têm um senso de imediatismo muito grande. Eu vejo o contrato do corretor, se o cara fica lá 2, 3 semanas e não vende, ele fala, cara, estou indo embora e tal. Até porque no mercado imobiliário não existe vínculo empregatício, somente pessoal de administrativo. Sim. O corretor é PJ, Sim. Ponto. Então, assim, as pessoas não se agarram a nada. E é um senso de imediatismo muito grande. Ou em 2 semanas eu vendo e ganho dinheiro. E outra coisa, às vezes vende, ganha um dinheiro e some. Acaba o dinheiro e ele volta. Você está entendendo? E assim... Vamos lá, Fábio, deixa eu só terminar aqui o momento audiência, rapidinho, porque senão a gente não... Travou. Não, tá aí. Destravou. Deixa eu só terminar rapidamente aqui o momento audiência, que tem a Bárbara. A Bárbara faz uma pergunta para a gente. Meu querido André, a pergunta tem que ser você que tem que responder. Ela pergunta o seguinte... Vai para Marina. Alguém sabe se o STF vai... Calma, olha só. Alguém sabe se o STF vai lançar candidato próprio para 2026 ou vai manter a coligação com o PT?
Depois o programa cai. É pergunta da Bárbara. Bater na tua porta, Pergunta da Bárbara. E você não sabe. Pergunta da Bárbara. Você tem a resposta? Pergunta de audiência, cara. Não, deixa esse vespeiro quieto aí, velho. Não, André, não mexe esse vespeiro, não, velho. Você é co-participante. Uma vez que você coloca isso no ar... Vamos lá. E está saindo da sua voz, você é co-participante no processo. Rapaz, você não respondeu. Vamos para a próxima. A Rayane fala o seguinte: Milei supera ceticismo mundial com a revolução na economia da Argentina. Gente, isso eu fui catar a Gazeta do Povo, tem uma matéria bem interessante falando do Milei e como ele era uma pessoa muito caricata e como é que ele está mostrando, né, um caminho que há mais de 120 anos que a Argentina não registra déficit negativo, um déficit, né? Ou seja, ela está agora positivo, entendeu? Está com superávit. Cara, isso há mais de 120 anos que a Argentina não tem esse resultado. Gostando ou não do Milei, tendo restrições ou não do Milei, os resultados estão aí. Então, assim, acho interessante. Só cuidado, dependendo da lógica, é a lógica que você tem 11 dedos. Que eu consigo te provar que você tem 11 dedos. Não, o pior é 9. Que chama-se polidactilia. Eu posso te provar que você tem 11 dedos. Então, dependendo do que você fala da estrutura... Não, isso é fato, André. Você é jornalista. Isso é fato. Eu não estou falando, eu não estou inventando. Isso é fato. Aí não tem nem 11 dedos, nem 9. Tem fato. É fato, é número. Eu sei, mas, Sandro, você pode trabalhar com fatos e esconder outros. Você trabalhar com meias mas verdades. Isso não está escondendo. Isso aí você vai na internet, cara. Eu fui, apurei. Isso é fato. Entendeu? Aí você está discutindo uma coisa que é a premissa do jornalismo. Isso é fato. Pode não gostar do cara, tudo bem. Aí é outra coisa. Mas, assim, como também tem gente criticando o show da Lady Gaga no Rock in Rio, por exemplo, aqui o Léo, ele fala... No Rock in Rio, não. Copacabana. A pergunta que ele faz é outra pergunta interessante, que ele fala o seguinte: do Rock in Rio a Lady Gaga, o que melhorou no Rio? O Rio aposta em mega eventos por 40 anos. Copa, Olimpíadas, tal, show em Copacabana, Rock in Rio e tudo mais. O que melhorou? O resultado disso aí, desigualdade, dívida. O que melhorou no Rio? Cara, só piorou. Vamos combinar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente... Por isso estou falando. Esse é absurdo. Mas, Sandro, de novo, é meia verdade. Qual é, hoje, no Rio de Janeiro, qual é a indústria que você tem que fomentar diante de um cenário tão crítico de violência e que o Rio está ficando complexo? É a indústria do turismo. Ele fazendo... não sou advogado de Dudu, até porque ele é advogado. Não pegou, não fez a prova da OAB. Não sou advogado de Dudu, nada, mas ele está estimulando uma indústria. Não sou, Lady Gaga, Madonna, nada. É isso. Também me prejudica vir, mas tem que se entender que você coloca o Rio, e quando ele foi fazendo Madonna, Lady Gaga, e ano que vem, tudo bem que isso pode ser a plataforma dele de candidatura a governo do Estado. Isso é um fato. Com certeza. Ano que vem já falou que é YouTube. Eu só estou jogando. Aí ele vai trazer o YouTube ano que vem. Então, ele coloca o Rio de Janeiro num circuito de credibilidade. Então, o Fábio falou questão de credibilidade. O Medina... Mas o que melhorou? A pergunta é o que melhorou para a população carioca? O Medina, quando botou o Rock in Rio, ele teve uma situação de credibilidade que ele conseguiu pegar um pouquinho com o show do Sinatra. E ele teve um pouquinho desse, ele conseguiu trazer o show. André, você não responde a pergunta. Sim, mas não melhorou em nada, só piorou. Mas, Sandro, as divisas que entram não melhoram em nada, porque eles não colocam em segurança pública, não colocam em mobilidade. Onde é que vai essa fortuna toda? Para que lado que vai essa fortuna? Para a campanha? Posso fazer uma ponderação aqui? Posso? Pode, lógico. André, você é o entrevistado, você pode tudo. Eu morava no Rio, na época da Eco 92, não sei se vocês lembram bem. Não é do meu tempo, tá? Eu era criança. Você era criança, tá bom. Eu já era pai, velho. Marina era jovem, ainda estava... Então, na época da Eco 92, na época 92, tá? Eu morava no Rio e eu fazia faculdade na Veiga de Almeida.
né? Morava em Campo Grande, Zona Oeste, e estudava na Zona Norte. Então, houve um movimento muito grande, eles tiraram todos os moradores de rua. Você não via ninguém na rua. Próxima à faculdade ali, eu lembro que tinha uns caras que ficavam numa cabaninha ali, na Avenida Maracanã, e assim, os caras sumiram. Eram tipo assim, umas 10 pessoas que moravam, uma do lado da outra, ficavam ali, sumiram. Né? Então, por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque, de uma certa forma, esses shows, ao meu ver, não são somente bancados pelo governo. Tem muita iniciativa privada. Pessoal de hotel, restaurante, que é conveniente para eles. Certo? Agora, de uma certa forma, isso não deixa de ter um approach político. Eu acho assim, a gente imagina um armário, né? Você tem várias gavetas. Uma dessas gavetas é essa. Né? O que traz, se não traz, se traz renda, se traz ocupação de hotel. Tal. Agora, eu acho que a outra gaveta é a política. E a gente tem uma outra gaveta mais interessante, mais importante, que é a violência, milícia no Rio. Exatamente. Sabe? Então, acho que. Piorou muito. Então, eu acho que a gente tem que separar as tratativas, senão a gente acaba meio que se perdendo, né? Colocar política, violência. Então, assim, eu acho que isso, muito desses cursos são bancados pela iniciativa privada, não só pelo governo estadual. Né? A gente tem que ver o seguinte: na época dos shows também acontecem violências, assaltos, roubos, às vezes até assassinatos. Arrastões, né? E tal. Arrastões, mas que isso também tem um forte viés político. Tem, lógico que tem, concordo. E concordo aí no Rio, hoje, o maior problema. Acho que ele congelou. Congelou aqui para mim. Voltou. E eu nem falei as 4 letrinhas, hein? Eu acho que o maior problema do Rio hoje. Eu acho que o maior problema do Rio hoje é a segurança pública. Em algumas regiões, a tal da milícia. Então, assim, o que eu vejo é uma conivência muito grande por parte do poder público em relação a essas violências, esses tiroteios, essas coisas que acontecem no Rio. Né? Então, acho que. Fábio, você sabe que aqui no Rio, só para você ter uma noção bem drástica da coisa, o Uber não vai em qualquer bairro. Tem bairro aqui que o Uber não leva você. Entendeu? Então, assim, é um negócio absurdo. Quer dizer, o direito de ir e vir acabou no Rio. Cerceado. O Uber fala, não. Cerceado. Ele não pode ir, porque ele não tem lá o esquema com a milícia daquela região. Entendeu? Então o negócio é muito complicado, ficou muito mais complicado. Não é só milícia, não, tá? Eu não estou vendo. A facção não deixa. Facção também, sim. A facção não deixa. Não deixa. Eu vou ser muito sincero a vocês, como carioca. Como carioca que sempre foi muito apaixonado pelo Rio, há muitos anos atrás, se você falasse mal do Rio perto de mim, você arrumava um problema. Que eu defendia assim, com unhas e dentes. Só que, assim, o ponto de vista que eu tenho hoje, cara, infelizmente, é que isso não tem conserto, isso não tem volta. Só vai piorando. Entendeu? Um cara que se esforçou muito, vocês vão lembrar dele, o Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio. Pô, só o cara cansou, bicho. O cara tentou, eu acho que no fundo ele falou, porra, eu sou do Sul, estou tentando consertar um lugar que não é nem o meu. Família sendo ameaçada de morte. Porra, não foi isso não, largou, meteu o pé e foi embora. Então, assim, ao meu ver, no Rio, realmente tinha que ter um choque de ordem lá. Não, tinha que ter um choque de ordem a lá Bukele. Aí podia ser que a coisa funcionasse. Mas se for esses políticos que só estão preocupados com o próprio umbigo, não dá. E assim, não é interessante para os países, eu não estou falando de nenhum específico, estou falando em geral dele, não é interessante, porque acabar com a violência, tem uma frase aí que eu li esses dias, acabar com a violência é uma questão de vontade política, não é só retórica. Política, segurança pública é plataforma política também. Também tem que ter esse Sim, a plataforma política, mas tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, o cara pegou um país inteiro e está lá, o país inteiro está mais seguro do mundo, que era o pior do mundo. Então tem que ter vontade. Agora, é um preço. É aquela história, não é fácil. Né? O Tarcísio está passando lá um aperto, mas a bandeira dele de segurança pública em São Paulo já o qualifica para a reeleição e disparado. Ele está disparado na frente dos outros. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto que a população precisa cada vez mais ser atendida, porque não dá, cara. Não adianta você falar em saúde sem segurança, educação sem segurança. Tudo sem segurança não funciona. Entendeu? Precisa ter segurança. E eu vejo que aí no Rio, tanto Cláudio Castro,
quanto o nosso... tanto o governador quanto o prefeito, né, eu não vejo esforço deles. Né, o Paes e o Castro. Eu não vejo esforço deles para poder melhorar esse quesito, segurança pública. Os caras não estão nem aí para nada, deixa o pau Lady Gaga. Policiamento ostensivo de PM é responsabilidade do governo do Estado. Ou a prefeitura não tem responsabilidade sobre PM. E aí quem tem que agir é o governo do Estado, que o cara vai falar assim, temos carros que vão ser agentes secretos. Ele avisa qual carro. Olha, é uma Nissan Kicks cinza. Não, mas o prefeito é a guarda municipal. O prefeito é a guarda super secreto. Ô, gente, vamos lá. Aqui para fechar, eu vi uma coisa bem fofa aqui para fechar, que não é sobre política, mas é bem legal, cara, bem bacana, que é o seguinte. Luiz Cláudio, precisamos de muito pouco para sermos felizes, mas muita experiência para compreender isso. Pô, é legal isso, hein? Boa. Bacana essa frase. Bem legal. É fofo. Bom, vamos lá. Bem legal essa. Essa a gente baixa o tom, acalma todos os ânimos. A Marina caiu, entendeu? E tal. E ela não falou nada de política, entendeu? Mas sobrou para ela, né? Tiraram. Não falou nem das letrinhas, né, Sandro? Nem falou das letrinhas, enfim. Mas vamos pegar, o Fábio, vamos pegar aqui uma reta final, porque eu achei muito interessante o que você falou, e eu acho que a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, porque a gente já está a 1 hora, quase 1h30, que é mais ou menos o nosso tempo limite, 90 minutos, nessa resenha. E eu já queria deixar o convite para você voltar, porque tem muita coisa para a gente falar de mercado imobiliário, nível regional, nacional, até internacional, porque eu peguei aqui, tem um amigo que mora em Miami, outro que mora no Texas, eles têm vários exemplos. O nosso correspondente internacional vem de Portugal, então a gente tem realidades distintas também, que isso dá um outro programa sensacional da gente falar de mercado imobiliário como um todo, né? E, enfim, eu acho que é bem bacana, então fica o convite para você voltar, e também fica aqui para o Davi, que é o nosso Davi Baia, que é o nosso correspondente internacional. Um grande abraço e um grande beijo de toda a equipe, porque ele passou esse perrengue que teve na Europa, esse apagão que teve aí misterioso, que ninguém explicou até agora, nenhuma autoridade explicou o apagão, e ele falou que mais algumas horas ia virar o Walking Dead, que o pessoal já estava começando a perder a linha, porque ninguém estava preparado para o apagão, e foi um corre-corre atrás de supermercado, de farmácia, de mantimentos, que eles começaram a fechar, né? O comércio começou a fechar, e a coisa começou a ficar muito estranha. Cortaram a água, inclusive, não foi só luz, a água também foi cortada. Então foi um perrengue assim, maior do que o pessoal aqui ficou sabendo. Tá? Então é uma pena que ele não está aqui hoje, mas fica aqui a nossa solidariedade com ele, porque, segundo ele, foi pior que a pandemia. Tá? Que a situação foi muito pior do que a pandemia, que foi assustador mesmo, que eles ficaram literalmente com medo. Com medo, pô, você imagina você mudar para a Europa, atrás de segurança, tudo que a gente falou aqui, né, estabilidade, segurança, de repente acontece um negócio desse, e as pessoas tendem, né, numa situação extrema, tendem a ter atitudes extremas, né? Isso é muito perigoso mesmo. Enfim, bom, fica um abraço aí para o Davi. André, a Marina caiu, mas vamos então entrar na nossa reta final, deixando o Fábio fechar o M de hoje com o grande finale. Então, meu amigo, sem palestrar muito, porque estamos aqui a 1 minuto para estourar o tempo, vamos estourar um pouquinho, mas tudo bem. A palavra é toda sua, meu amigo André Carvalho, é contigo. Eu vou até mudar aqui o layout da parada. Olha só, opa, mudou o layout. É contigo. Então, rapidamente, para agradecer a participação do Fábio, que se disponibilizou a trocar sua experiência profissional, sua experiência de vida e, no final, o temperinho político-social que sempre é necessário aqui. Então, Fábio, muito obrigado e te aguardamos para uma próxima. E olha, e mais, antes de eu passar a palavra para você, Fábio, nós esquecemos de dar dica de livro, acredito eu. Então, na despedida do Fábio, ele dá a dica de livro e já emenda. Isso, dá a sua então, André. Dá a sua então, aí uma dica qualquer de você. Gosta dos clássicos? Não, você falou para eu reduzir. Eu vou dedicar meu espaço para o Fábio. Então tá bom, já que você vai dedicar o seu espaço, deixa eu só aqui dar a minha dica que eu separei. Acho esse livro muito interessante para quem não conhece. David Ogilvy, Confissões de um Publicitário. Gente, esse livro é muito legal.
Quem não leu ainda, e principalmente quem é do mercado, é muito bacana, porque ele dá altas dicas de administrar agência, de conquistar cliente, reter cliente, enfim, e não é qualquer um que está falando, né? É o cara que montou um império. Então, assim, vale a pena, recomendo esse livro aqui, é muito interessante, pela Bertrand Brasil, David Ogilvy, Confissões de um Publicitário, vale a leitura. Bom, vamos lá, vou passar a palavra para o... outra dica também, rapidamente, estou assistindo The Chosen. The Chosen. Nossa. Rapaz, o negócio é legal. Ele começa meio ruinzinho, mas é legal. E viu o Conclave também, né? Porque estamos passando por um Conclave. Também achei um filme interessante. Final que eu achei... Vocês assistiram Conclave, por acaso? Vocês dois assistiram? Ó, eu não combinei nada com você, Sandro, mas a minha dica de filme seria o Conclave, viu? Porque, principalmente... a gente não combinou nada, mas tudo bem, eu vou deixar um outro aqui. Eu vou deixar uma outra dica aqui também. O Sandro vai discutir Conclave o finalzinho ele é interessante. Finalzinho polêmico, né, amigo? Polêmico demais. Mega polêmico. Eu achei que aquilo ali, inclusive, fosse causar um burburinho na Igreja Católica, mas acabou que o silêncio prevaleceu para não levar a coisa adiante. Né? Exatamente. De maneira bem inteligente. Né? Mas eu vou deixar outra dica de filme aqui também, que eu assisti recentemente, gostei muito. Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Achei o filme assim, fantástico. Eu achei, principalmente, é um filme polêmico, né, que fala um pouquinho do que foi passado na época da Revolução, né? Na época do golpe, isso. E, assim, eu acho que vale a pena assistir, porque mostra muito, principalmente, a sensatez da Fernanda, a tranquilidade e, acima de tudo, o equilíbrio. O tempo todo ela se mostra muito equilibrada diante das situações que ela viveu no filme. Bom, agora, para a gente finalizar, o livro que eu daria dica é um livro meu de cabeceira, Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Te dá uma lição muito boa, um norte muito grande de finanças, né? É uma história bastante interessante, te dá uma visão diferenciada em relação ao universo, né? Do mais, agradecer a vocês, gostei demais de conhecê-los, né? Gostei demais do programa, espero poder ter contribuído um pouquinho com um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, espero ter agregado aí no programa de vocês, e eu realmente aguardarei um novo convite, que eu gostei demais de participar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Fábio, seja sempre muito bem-vindo, eu queria agradecer a sua presença, vamos marcar uma outra data assim. André, meu parceiro de bancada, e Marina, que caiu, ou caíram com ela, a gente não sabe ainda, mas de qualquer forma também um beijo para a Marina. E para você aí do outro lado da telinha, para você que também está nos escutando, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E, logicamente, aguardamos de vocês sempre às quintas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, aqui no M, canal M Oficial. Valeu, pessoal. Programaço muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Em produção, se eu não me engano, nós tínhamos uma vinheta de encerramento.